Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia. E hoje é quinta-feira, dia 9 de março. O Evangelho de hoje está em Lucas 16, de 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico, foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma história, uma parábola contada por Jesus Cristo de um rico e um pobre, um miserável que não tinha absolutamente nada. O rico fazia muitas festas e vestia roupas finas, tinha muito dinheiro. E uma vez eu assisti um desenho, que ilustrava mais ou menos como isso teria acontecido. E nesse desenho mostrava que o rico fazia suas festas e sobrava muita coisa, e o empregado ele queria dar um pouquinho daquilo que sobrava para Lázaro, que estava lá jogado na porta, mas o patrão não deixou, não queria que o empregado levasse a comida para Lázaro, e ele ficava ali jogado na porta e o cachorro vinha para lamber as suas feridas. Uma situação bem humilhante, Sofreu muito, Então esse desenho ilustrava o que poderia ter acontecido ali naquela situação, Porque na palavra mesmo não fala que foi dessa forma, mas diz que tinha um rico que fazia suas festas e tinha o pobre que estava lá jogado à sua porta, um miserável, que queria comer as migalhas que caíam da mesa do rico, mas nem isso ele podia comer. E ele morreu. E por sofrer tanto, eu acredito que com certeza era um servo de Deus, era uma pessoa temente a Deus, por isso ele foi para o seio de Abraão, foi estar com Abraão. E o rico, apesar de ter muito dinheiro e ter tudo na vida, ele com certeza não era uma pessoa boa e não olhava para a situação daquelas pessoas que precisavam, pois na palavra ilustra justamente isso. E foi para um lugar de tormento. E ali ele clamava para Abraão para mandar Lázaro molhar a língua dele com saliva para que ele pudesse se refrescar. Mas aí a gente vê que
É uma história que nós temos que entender, pedir ao Espírito Santo que a gente possa entender que nós não podemos ter atitudes como essa atitude dessa pessoa rica que diz a palavra. Nós temos que ser humildes, não miseráveis, mas ser humildes e tementes a Deus, porque se nós somos tementes a Deus, se nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, e fazemos a vontade de Deus, com certeza nós iremos para um lugar bom ao lado do nosso Deus. Que possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê muita sabedoria, muito discernimento para todas as atitudes más, todas as atitudes ruins, sendo nós com pessoas de muito dinheiro ou pessoas que não têm dinheiro nenhum ou de pouco dinheiro, de poucas condições, que sejamos pessoas boas, que mesmo no nosso pouco ou no nosso muito, que a gente saiba dividir aquilo que nós temos, por mais que seja pouco, mas que a gente saiba enxergar a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Que o Espírito Santo venha nos ajudar nessa tarefa e que o próprio Senhor Jesus Cristo nos dê a sabedoria para agir em diversas situações da nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.